Fala galera, eu sou o Martim, bem-vindos ao canal Sportologia e hoje eu vou falar sobre o draft, um mecanismo bastante interessante da NBA que serve para deixar o campeonato mais equilibrado. O draft é um sistema bastante interessante que a gente não vê, por exemplo, no futebol aqui no Brasil, no futebol lá na Europa. E ele é bem diferente, então é bem legal você conhecer ele. E só lembrando que esse é o terceiro vídeo de uma série que eu tô fazendo explicando NBA. Então se você não quiser perder os próximos vídeos, já se inscreve no canal e deixa o like no vídeo. E caso você também tenha interesse em ver os vídeos que eu já fiz explicando NBA, eu vou estar deixando os links aqui no card ou na descrição. Para quem não sabe, a NBA tem vários mecanismos que fazem a liga ficar mais equilibrada e assim mais legal de se assistir. E um desses mecanismos é o draft. O draft não é nada mais do que o caminho que os jogadores usam para entrar na NBA e assim se tornarem jogadores profissionais de basquete. Só que como o draft também tem a função de tornar a liga mais equilibrada, ele tem alguns detalhezinhos que deixam ele um pouquinho difícil de entender. E para você entender a ideia que tem por trás dele, eu vou fazer uma comparação com o futebol, que aí eu acho que vai ficar mais fácil. E como é que um jogador vira profissional no futebol, por exemplo? Normalmente o cara começa na categoria de base e sobe para o time principal. E se esse jovem que acabou de subir para o profissional for muito bom, se mostrar muito promissor, ele rapidamente vai para um time maior, para um time grande, que tem grandes condições de pagar um belo salário para ele. E isso cria, de certa forma, um efeito negativo no futebol, né? Porque os melhores times, que já são muito grandes, que têm muito dinheiro, acabam contratando as melhores promessas e ficam mais fortes ainda. E isso dificulta, claro, a evolução dos times pequenos, né? Não tem uma tendência do campeonato ficar mais equilibrado. Só que na NBA e nas outras ligas americanas, né, o esquema é um pouco diferente por causa do draft. Não é porque o seu time é o mais rico que ele vai conseguir contratar os melhores talentos. Todo ano, pelo draft, entram 60 jogadores na NBA e eles não podem escolher o time que eles querem ir. Eles não podem simplesmente ir para o time que vai pagar o maior salário para eles. São os times que escolhem os jogadores. E aí o que acontece? Todo ano, vários jogadores do mundo inteiro, das faculdades dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, se inscrevem no draft da NBA. Esses jogadores que se inscreveram são os disponíveis para serem escolhidos pelos times. E você lembra que o draft servia para equilibrar a NBA? Então, o que acontece? Os times com pior desempenho na última temporada tem preferência de escolha sobre os times que foram melhor. Como consequência, os melhores talentos que estão entrando na NBA agora acabam indo para os piores times, o que acaba equilibrando o campeonato. Mas aí tem uma pergunta, né, que é como é que é definida essa ordem de escolha? Porque se o seu time tem, por exemplo, a primeira escolha, ele tem muita vantagem, porque ele pode escolher qualquer jogador que se inscreveu no draft. Se o seu time tem, por exemplo, a 10ª escolha, vão ter vários jogadores ali que talvez você quisesse, mas você não pode pegar porque eles já foram escolhidos. E para definir a ordem das escolhas, a NBA faz um sorteio. É tipo o bingo de festa junina ou a Mega Sena, que os caras colocam um monte de bolinha de ping-pong lá dentro, né? Giram e vão sorteando as bolinhas. Mas como o objetivo é sempre equilibrar a liga, os times com pior desempenho na última temporada têm mais chance de pegarem as primeiras escolhas. E a chance dos times pegarem determinadas escolhas segue essa tabela que está aí na tela. Como dá pra ver, né? Se o seu time ficou entre os 3 piores, você tem 14% de chance de ter a primeira escolha, 13,42% de ter a segunda, 12,75% de pegar a terceira e por aí vai. Se você quiser dar um pause e olhar a tabela aí com mais calma, fica à vontade também. E essa tabela funciona para os 14 piores times da última temporada, ou seja, os 14 times que não foram para os playoffs. Se o seu time foi para os playoffs, a ordem de escolha é inversamente proporcional ao seu desempenho na última temporada. Ou seja, se o seu time foi o melhor, ele vai ter a última escolha. Se o time foi o segundo melhor, ele vai ter a penúltima escolha e por aí vai. E as primeiras 30 escolhas fazem parte da primeira rodada do draft. E a segunda rodada, né, são 30 escolhas de novo, cada time só tem uma. E não tem sorteio, não tem nada. E é de novo inversamente proporcional ao seu desempenho. Se você foi o pior time, você vai ter a primeira escolha da segunda rodada. Se você foi o melhor time, você vai ter a última escolha da segunda rodada e assim segue. E só pra falar que essas escolhas do draft também são chamadas de picks. Então se você vê alguém falando da primeira pick do draft, a segunda pick do draft, você sabe que a pessoa está se referindo à primeira escolha, à segunda escolha do draft. E eu acho legal destacar que se um time é o pior da última temporada, ele não necessariamente vai ter a primeira escolha do draft. Ele, na verdade, só tem 14% de chance de ter essa primeira escolha. E isso acontece, né, porque antigamente a primeira pick era garantida para o último colocado da NBA. Só que aí o que acontecia? Os times começavam a perder de propósito só para ficar em último e ter a primeira pick no ano que vem. Só que isso é muito feio, né, e não é nada legal para quem assiste.
Então a NBA mudou as regras e fez um sorteio para os times não ficarem mais perdendo de propósito. Essa prática de ficar perdendo de propósito, em inglês é chamada de tanking. Então se você vê essa palavra em algum lugar, você também já sabe o que significa. E outra coisa legal é que essas escolhas do draft também podem ser trocadas e negociadas entre as equipes. Então a gente vê direto, por exemplo, uma negociação que envolve um jogador e uma escolha por 2 jogadores, ou sei lá, 3 escolhas por um jogador. É bastante comum eles negociarem essas picks. E se a gente pega, por exemplo, o draft que vai ter agora esse ano, a gente vê que o Boston tem 3 picks na primeira rodada, né? Sendo que originalmente ele só tinha uma. Isso acontece porque em algum momento ele conseguiu essas 2 picks trocando por jogadores ou até mesmo por outras picks. E o draft é realmente muito importante para a NBA e para os times, né? Porque é por ele que os melhores jogadores entram na NBA. Se você tem uma pick alta, por exemplo, uma das primeiras escolhas, você tem uma chance muito maior, por exemplo, de escolher o novo Michael Jordan, o novo LeBron James, né? O que é muito bom pra você. E lógico que você ter uma das primeiras escolhas não é garantia que você vai escolher um bom jogador. A gente tem vários casos de jogadores que foram os primeiros a serem escolhidos e foram muito mal, e jogadores que foram escolhidos lá por último e se deram muito bem na liga. Em 2013, por exemplo, o Cleveland tinha a primeira pick e acabou escolhendo um cara chamado Anthony Bennett. E esse cara foi um fracasso total, assim. Ele foi tão mal na liga que ele nem joga mais na NBA. Então foi uma primeira pick, uma primeira escolha totalmente desperdiçada. Mas a gente tem o exemplo inverso também, né? O Draymond Green, que joga pelo Warriors, foi escolhido só na escolha 35, só que é um dos melhores defensores da liga atualmente. E eu, pelo menos, acho o draft um negócio muito legal. Ele cumpre o propósito dele de deixar a liga mais equilibrada, mas tem muita gente que critica ele. E uma crítica que muitas pessoas fazem, e eu entendo perfeitamente, é que o draft tira um pouco da poder de decisão do jogador, né? No futebol, por exemplo, o cara pode escolher qualquer time que ele vai jogar. Na NBA é um pouco diferente, né? São os times que escolhem os jogadores, pelo menos no início da carreira. Então o jogador acaba mesmo tendo menos poder de decisão, mas eu não acho que isso seja um ponto muito negativo, mas é só questão de opinião. E só para complementar, quando um time escolhe um jogador pelo draft, eles assinam um contrato de 2 anos, que pode ser renovado por até 4 anos se o time quiser. Então pelo menos no começo da carreira do jogador, o poder de decisão tá na mão do time, não do jogador. E rapaziada, esse foi o vídeo sobre o draft da NBA. Eu esqueci de gravar o final do vídeo aqui, então vai no improviso mesmo. E enfim, eu espero que você tenha gostado, né? Se você gostou, manda para um amigo seu, para um amigo que tá começando a ver NBA, que quer conhecer um pouquinho mais de NBA. Se inscreve no canal e deixa o like no vídeo, que em breve eu vou estar postando novos vídeos explicando NBA. E se você não tiver inscrito, se você não der o like, você não vai receber esse conteúdo, né? Então se você quiser receber, se inscreve no canal e deixa o like no vídeo. E outra coisa que também não posso esquecer de falar é que eu tô lá no Instagram. Se você quiser me seguir, @canal Esportologia. Enfim, eu tô postando várias fotos lá, então me segue lá no Instagram também. Beleza? Valeu!